Miura, Rino Malzone e Santa Matilde te lembram alguma coisa? Então acompanhe comigo esse Top 5, com os esportivos fora de série dos anos 70. Ainda não é inscrito? Então inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho das notificações. Fazendo isso, você fica sempre atualizado de vídeos novos aqui e começa a fazer parte deste canal. Feito isso, segue a vinheta. O dardo era apresentado no nono Salão do Automóvel de 78, com a sigla F1.3. Produzido pela Corona SA de Diadema, São Paulo, o dardo tinha 2 lugares e carroceria targa, moldada em fibra de vidro, com teto rígido removível e faróis escamoteáveis. Foi o primeiro fora de série nacional a usar mecânica Fiat, no caso, o conjunto motor e caixa do 147 Rally, de 72 cavalos, instalado em posição transversal, entre eixos, com radiador de água montado na dianteira. O veículo possui chassi tubular e a suspensão era a mesma da Fiat, mas possuía os freios a disco nas 4 rodas. A localização central do conjunto mecânico e a localização do pneu de reserva atrás dos assentos liberavam espaço suficiente para a instalação de 2 razoáveis compartimentos de bagagem. Quanto ao habitáculo, o carro apresentava boa qualidade do material de acabamento. Em 81, quando foi oferecida a opção de motor a álcool, foi também lançado o modelo F1.5, com motor 1.5 de 96 cavalos. Inicialmente sem alterações, porém mais tarde, apresentados com um novo desenho da frente, inspirado no Porsche 928. Estima-se que tenham sido produzidas cerca de 300 unidades até 83, quando a Corona suspendeu a fabricação do dardo e vendeu o projeto para um empresário italiano, que voltou a construir o carro em Cotia, São Paulo, com a marca Grifo. Ainda assim, o estoque de carrocerias moldadas foi sendo aproveitado. O último dardo teria sido montado em 2004. O pequeno carro esportivo projetado por Tony Bianco era a cópia do Fiat X1 nono italiano, obra do estúdio do grande designer Nuccio Bertoni. Falando em Tony Bianco, em 76 ele apresentava mais um esportivo de fibra de vidro. O famoso projetista de origem italiana, que desde a década de 60 projetava carros de competição, apresentava um esportivo de linhas modernas. Como manda a regra, tinha 2 lugares, linhas curvas e bem aerodinâmicas, com ampla área envidraçada. Para aqueles que já acompanhavam as corridas no país, a carroceria do Bianco não era novidade. Um carro muito semelhante com o nome de Fúria, correram nos principais autódromos do Brasil. Utilizava a mecânica do Opala, V8 da Chrysler, BMW e até um V12 da Ferrari, projetado inclusive com uma estrutura móvel específica para cada motor, que facilitava a troca. A carroceria é de fibra de vidro, com portas asa de gaivota e capôs dianteiro e traseiros basculantes, moldados em peça única com os paralamas. Em 2 anos, foram montados ao todo 6 exemplares do carro. Algumas mudanças estéticas também foram introduzidas, especialmente na carenagem, faróis e tampa do motor. Em 1971, Tony desenhou e construiu o Fúria GT, um belo 2x2 sobre a plataforma mecânica do Fenemé 2150, levemente encurtado. Equipado com 2 carburadores duplos e com taxa de compressão aumentada, o carro atingia 130 cavalos de potência. Foi grande a atenção dada aos acabamentos de conforto interno. Instrumentação completa, console central acoplado ao painel, bancos dianteiros individuais tipo concha, estofamento em couro e vidros verdes. A carroceria modelada à mão, em chapas de aço no protótipo, seria de plástico reforçado com fibra de vidro na versão seriada. Embora tenha sido apresentado no 8º Salão do Automóvel de 72, com planos de produção de 12 unidades mensais, nenhum exemplar foi produzido, e em 74, as atividades da empresa foram encerradas. Porém, Tony Bianco continuaria a preparar carros de competição e, em breve, lançaria o primeiro automóvel a levar o seu nome, o Bianco S. O Miura Sport fazia parte de um dos mais criativos fabricantes de carros de pequena série surgidos aqui no Brasil. A marca dos automóveis esportivos construído em Porto Alegre pela empresa Besson e Gobi criou o primeiro automóvel de longa série que levou o nome Miura, lançado em 76 no 10º Salão do Automóvel. O novo carro utilizava a plataforma da Brasília, sem cortes ou alterações mecânicas. A baixíssima carroceria em cunha foi desenhada pelo projetista Nilo Lachuk, então ainda estudante de arquitetura em Caxias do Sul. Desde o primeiro modelo, o Miura trouxe soluções técnicas, estéticas, modernas e originais, algumas delas só começando a ser difundidas nas décadas seguintes. Vinha com faróis encobertos por tampas escamoteáveis, com abertura a vácuo, limpador de para-brisa escondido sob o capô quando recolhido, para-choques grossos de plástico injetado, vidro plano com extremidade curva na grade vigia traseira, acompanhando o perfil da carroceria e favorecendo a visibilidade, tampa do motor sustentada por amortecedores a gás,
pedais reguláveis em distância, volante com regulagem elétrica de altura, painel de instrumentos com console central e bancos reclináveis com apoio de cabeça. O tanque de combustível posicionado entre o motor e a cabine permitiu criar um porta-bagagens na dianteira. O Miura Sport era bem acabado e tinha espaço interno, com estilo próprio exclusivo e, consequentemente, o grande diferencial para o sucesso. Desenhado por Rino Malzone, era apresentado em 72 o Puma GTO. O esportivo foi oficialmente lançado no final de 72, no 8º Salão do Automóvel. Com o nome GTO e GTB a partir do ano seguinte, e estilo bastante diferente do protótipo de 71, foi oferecido com motorização de 2,5 e 4,1 litros. Toda a mecânica vinha do Opala: tração traseira, caixa de 4 marchas, freio a disco na frente, suspensão independente na dianteira e eixo rígido na traseira. Da carroceria monobloco original foram preservadas apenas as estruturas de fixação dos órgãos mecânicos, unidas por meio de longarinas perimetrais de aço, conjunto posteriormente fixado à nova carroceria de fibra de vidro. O carro ficou com 1,26 metros de altura e entre eixos 24 centímetros menor do que o Chevrolet. O Puma GTB era um carro esporte bonito e imponente, com uma carroceria em plástico e fibra de vidro, com frente bem longa e traseira curta. Vidros verdes, painel completo, bancos e volantes esportivos faziam parte dos itens de série. Completando o visual esportivo, vinha equipado com rodas exclusivas da Puma. A velocidade máxima do Puma GTB era de 170 km por hora, com 0 a 100 em 12 segundos. As únicas mudanças sofridas até 78 seriam na grade, conjunto óptico traseiro e localização da placa traseira, assim como emblemas e no motor, que passaria ao 250S. Depois disso, viria o GTB S2, que apresentava linhas mais limpas e com frente mais baixa, utilizando o consagrado 250S do Opala. Vinha também com opcionais, como bancos de couro, ar-condicionado e vidros elétricos. Em alguns catálogos chegavam a ser cogitados outros modelos da linha, entre eles o GTB S3, que utilizava o motor Chevrolet de 4 cilindros 2.5, e também o GTB S4, utilizando o motor 250S turbinado. O Puma GTB S2 teve sua produção paralisada em fins de 84. No total, estima-se que foram 888 Pumas GTB S2 em 5 anos de produção. O importante lançamento da Santa Matilde nos anos 70 fez com que ela ficasse reconhecida pelos amantes de esportivos. O esportivo SM 4.1 era um elegante fastback 2x2 e se diferenciava na maioria dos fora de série nacionais por sua base mecânica. Portava componentes mecânicos do Chevrolet Opala, inclusive seu motor mais potente. O carro foi desenvolvido a partir de 75, desenhado por Ana Lídia Pimentel, filha do presidente da empresa, tendo como responsável pela construção do protótipo o piloto Renato Peixoto. O SM foi oficialmente lançado em 78, no 11º Salão do Automóvel. O carro tinha chassi de aço estampado e galvanizado a quente, estrutura metálica também galvanizada, carroceria de plástico reforçado com fibra de vidro e o motor dianteiro 250S de 171 cavalos do Opala. Ele vinha também com transmissão manual de 4 marchas, tração traseira, suspensão independente à frente e eixo rígido atrás com molas helicoidais, contando também com freios a disco nas 4 rodas. O interior se pretendia o luxo, tinha ar-condicionado de série, revestimento de couro, cintos de segurança de 3 pontos, vidros Ray-Ban laminados, janelas de acionamento elétrico, antena embutida no teto, desembaçador traseiro e limpa-brisa com temporizador. Foram oferecidos ainda conversíveis, com capota de lona e também rígida, com vários opcionais e motorizações. Alguns anos depois, em meados dos anos 90, com pouquíssimas unidades saindo da linha de produção, o fora de série mais luxuoso da época chegava ao fim, após 937 unidades produzidas. Eu não poderia finalizar essa matéria sem falar desse ícone. Com vocês, o SP2. O belo esportivo foi colocado à venda em julho de 72 e foi totalmente projetado no Brasil a partir da plataforma da Variante. Vinha com duas opções de acabamento, o SP1 com motor 1.600 de 65 cavalos e o SP2 com motor retrabalhado para 1.700 cm3, totalizando 75 cavalos. Sua carroceria de aço, com 3 portas, para-brisa bem inclinados e apenas 1,15 m de altura, vinha com pequenas janelas basculantes, entrada de ar para o motor e largas faixas de material refletivo vermelho. À exceção do emblema, externamente as duas versões em nada diferiam. No interior, o SP2 era bem mais equipado e de acabamento refinado. Contava com painel completo com comandos por teclas,
assentos anatômicos reguláveis e de desenho exclusivo com forração de couro, encostos reguláveis para a cabeça, volante esportivo de 3 raios, limpa-brisa com temporizador e comando na coluna de direção, ainda novidade no Brasil, painel e console central revestidos de material macio, sistema de circulação de ar e cintos de segurança de 3 pontos, pela primeira vez no país como equipamento de série. Todos esses itens não estavam disponíveis no SP1. Tirando os pneus radiais mais largos e o motor 1700, nada mais foi alterado na mecânica original. O resultado foi um desempenho pífio, que lhe rendeu o apelido de sem potência. Frustração ainda maior causou o SP1, com seu interior empobrecido, o que levou à supressão da versão já no ano seguinte, com apenas 88 unidades fabricadas. O SP2 foi produzido por 4 anos até 76, quando teve sua produção paralisada, com aproximadamente 10 mil unidades produzidas. Foi considerado na época o carro mais bonito do mundo, e até pediram para que ele fosse produzido em escala mundial. Item de colecionador, o modelo é reconhecido internacionalmente, possuindo inclusive um exemplar em exposição no Museu Volkswagen, em Wolfsburg, na Alemanha. O problema é que ele era caro, pois era produzido em pequena escala, e o desempenho era modesto para suas linhas bem resolvidas. O curioso é que a marca chegou a cogitar sobre o SP3, um híbrido que utilizaria a mecânica do Passat TS, mas o carro chegaria por um preço muito alto ao nosso mercado, fato que inviabilizaria sua comercialização no volume que a Volkswagen pretendia. Gostaram da matéria? Então deixe seu like, compartilhe esse vídeo e me sigam nas redes sociais, o link está na descrição. Não esqueça de dar uma passadinha no canal e conhecer as outras matérias, feitas especialmente para você que é apaixonado por carro. Lembrando a vocês que tem vídeo novo toda semana aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo!